Imagina só poder ler um laudo médico da economia brasileira. Um laudo escrito há mais de 50 anos, mas que descreve os nossos sintomas de hoje com uma precisão que chega a assustar. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer nesta análise, mergulhando num diagnóstico genial e, por que não dizer, um tanto trágico do livro Brasil 2001. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, para 1969. Foi quando um centro de estudos americano, o Hudson Institute, publicou uma projeção bem sombria. No ano 2000, a renda per capita do Brasil seria de apenas US$ 506. Era uma previsão que nos colocava ainda mais longe dos países envolvidos. E olha, foi essa projeção que acendeu um baita sinal de alerta. E quem é que ouviu esse alerta? Ninguém menos que Mário Henrique Simonsen, uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já teve. Para ele, aquilo não era uma profecia, um destino cravado em pedra. Era um aviso. Era a febre, sabe? O sintoma de uma doença bem mais profunda. E como um bom médico, ele resolveu investigar a fundo as causas dessa doença. E escreveu tudo no seu diagnóstico, o livro Brasil 2001. Então, vamos abrir esse laudo. O Simonsen não era de ficar no superficial, olhando só os sintomas. Ele foi lá na raiz do problema para identificar o que ele chamava de patologias crônicas, as doenças que, na visão dele, travavam o desenvolvimento do Brasil. Ele apontou de cara duas barreiras que eram quase matemáticas. A primeira, que ele chamou com uma certa ironia de aritmética dos coelhos, era o nosso crescimento populacional, que era explosivo. Isso sugava recursos que poderiam ir para investimento. A segunda era o gargalo externo. O Brasil tinha uma economia muito fechada, quase introvertida, que não exportava o suficiente para conseguir os dólares necessários para comprar máquinas e tecnologia de ponta. E aqui a gente chega no que talvez seja o coração do diagnóstico do Simonsen. Para ele, a inflação que não dava trégua não era só um problema de dinheiro, era uma doença política e social muito séria. Pensa na economia como se fosse um bolo. Vários grupos, empresários, trabalhadores, o próprio governo, todo mundo quer um pedaço. O problema é que a soma de todas as fatias que todo mundo queria era tipo maior que o bolo inteiro. E o que o Estado fazia para não arrumar briga? Pois é, imprimia dinheiro. Então, o ponto-chave aqui é esse. A inflação não era a doença em si, mas a febre. Era o jeito caótico que essa briga toda acabava se resolvendo, né? Uma solução que, na verdade, punia todo mundo, mas principalmente os mais pobres, porque simplesmente destruía o poder de compra do dinheiro. E quem é que deveria apitar esse jogo, mas acabava sendo um juiz bem fraco? O próprio Estado. Simonsen listou as doenças dele também. A hipertrofia, que é aquele crescimento descontrolado e ineficiente, a descontinuidade administrativa, essa troca sem fim de gestores que impede qualquer plano de longo prazo, e o irrealismo orçamentário, que era a mania de fazer orçamento de mentirinha só para esconder o rombo nas contas. Ok, com um diagnóstico desses, qual era a receita médica do Simonsen? Basicamente, um tratamento de choque, apoiado num tripé. Primeiro, poupança. O país precisava parar de gastar mal e começar a investir. Investir pesado. Segundo, educação. Era fundamental formar gente qualificada, acabar com o que ele chamava de pirâmide do desperdício do nosso sistema educacional. E terceiro, racionalidade econômica. Chega de tomar decisão com base em achismo e ideologia. Era hora de usar lógica e dados. Bom, mais de meio século se passou. O diagnóstico foi dado, a receita foi passada. Agora a gente vai ver o que a história nos diz. O que aconteceu com o paciente? Será que o Brasil de verdade, o Brasil real, seguiu o caminho daquele Brasil mais racional que o Simonsen imaginou? Pois é, no ponto principal, a previsão de Simonsen foi tragicamente certeira. A nossa distância para os países ricos não só não diminuiu, como aumentou. A história da nossa economia virou uma sequência de voo de galinha. A gente até decola, cresce forte por um tempo, mas aí vem uma crise e joga tudo por terra. Exatamente por causa daquelas doenças que ele já tinha apontado lá atrás. Mas, e aqui vem uma ironia gigantesca da história. Lembra da aritmética dos coelhos? Nesse ponto, a premissa do Simonsen estava espetacularmente errada. O que aconteceu foi o contrário. O Brasil teve uma das quedas de natalidade mais rápidas do mundo. Aquele problema dos coelhos, ele simplesmente se resolveu sozinho. E aí que mora a nossa grande tragédia. Essa mudança demográfica abriu uma janela de oportunidade única, o chamado dividendo demográfico. Um período em que a gente teria mais gente trabalhando do que dependentes, como crianças e idosos. Só que para aproveitar esse presente, a gente precisava ter feito o dever de casa que o Simonsen passou. Investir em educação e, bem, investir.
A gente falhou nos dois e essa janela já está se fechando. Desperdiçamos uma chance de ouro. Em compensação, essa outra previsão dele se provou uma verdadeira lei de ferro da nossa economia. Vira e mexe, o tal do gargalo externo aparecia para estrangular o nosso crescimento. A ideia de que o Brasil precisava escolher entre exportar ou estagnar se mostrou uma das teses mais certeiras e duradouras de Simonsen. E aquela história da incompatibilidade distributiva? Bom, a história confirmou a tese do jeito mais amargo possível, com a hiperinflação. Aquela espiral de preços que a gente vê no gráfico foi a febre da doença que o Simonsen diagnosticou, virando uma convulsão generalizada. E o plano real, que teve o Simonsen como um dos seus arquitetos intelectuais, só deu certo porque foi na raiz do problema. Atacou o mecanismo que alimentava esse conflito. E tudo isso leva a gente a um paradoxo que, olha, dá um nó na cabeça. Se os diagnósticos do Simonsen eram tão lúcidos, se a história confirmou as teses dele de um jeito tão claro, por que raios o país parece que nunca segue o tratamento direito? Porque a lógica, a razão, parece que sempre perde o jogo por aqui. Essa é a grande questão que fica dessa análise. A gente tem um mapa, sabe onde está o buraco na estrada, mas parece que a gente insiste em cair nele de novo e de novo. Onde é que está essa desconexão entre o saber e o fazer? Uma pista para essa resposta pode estar no trabalho de um sociólogo chamado James Marsh. Ele diz que existem duas lógicas na hora de tomar uma decisão. A primeira é a lógica da consequência, que é o mundo do Simonsen. A gente analisa as opções e escolhe a que traz o melhor resultado. A segunda é a lógica da adequação. Aqui, a pergunta muda. Não é mais o que é melhor, e sim o que uma pessoa, na minha posição, com a minha identidade, faz numa situação como essa. E aí, a gente encontra a chave do nosso paradoxo. O nosso drama é esse choque frontal entre as duas lógicas. De um lado, a galera tipo Simonsen, os tecnocratas, pensando nas consequências para o país a longo prazo. Do outro, a máquina do Estado, que muitas vezes opera numa lógica totalmente diferente, a da adequação, típica de um sistema onde o público e o privado vivem se misturando. Porque nesse sistema, a ação correta, a adequada para um agente político, muitas vezes não é a que vai fazer o país crescer. É a que garante cargo, que agrada a base, que mantém o poder. Aquela incompatibilidade distributiva que o Simonsen falou, ela é o resultado de milhares de decisões tomadas não com base na consequência para o país, mas na adequação às regras de sobrevivência do jogo político. No fim das contas, o legado do Simonsen nos deixa com uma pergunta ainda mais cabeluda. Não adianta só ter o diagnóstico certo na mão. A grande questão, tanto hoje quanto lá em 1969, é como é que a gente muda as regras desse jogo? Como podemos reformar as nossas instituições para que a ação apropriada para quem decide seja, finalmente, a mesma que tem as melhores consequências para todo mundo? Olha, toda essa reflexão que a gente fez aqui foi baseada no ensaio espetacular 2001 Brasil, a Fronteira Final, revendo Simonsen de 1969. É uma leitura fundamental para quem quer entender por que certos desafios do Brasil parecem nunca ir embora.